Muito antes dos grandes estádios iluminados, antes das transmissões globais, dos uniformes milionários e das multidões cantando nas arquibancadas, o futebol era apenas um jogo caótico disputado nas ruas da Inglaterra, um jogo sem regras definidas, sem árbitros, sem limites claros. Na Inglaterra medieval, partidas eram frequentemente disputadas entre vilarejos inteiros, centenas de pessoas atravessavam ruas estreitas, campos enlameados, rios e plantações, tentando levar uma bola de couro até um ponto específico da cidade rival. Não existia duração oficial, não existia número fixo de jogadores, e muitas vezes, quase não existia controle algum. As partidas podiam durar horas, às vezes, um dia inteiro. A violência era comum. Empurrões, socos e disputas físicas brutais transformavam o jogo em algo muito mais próximo de um confronto coletivo do que de um esporte organizado. Mas as proibições nunca funcionaram por muito tempo. O futebol continuava retornando, porque ele já havia se tornado parte da identidade social de milhares de pessoas comuns. Na época, a Inglaterra dependia fortemente de arqueiros para suas guerras. As autoridades acreditavam que os homens deveriam passar o tempo treinando arco e flecha, e não participando de partidas caóticas pelas ruas das cidades. Séculos depois, a Inglaterra começaria a mudar drasticamente. No século XIX, a Revolução Industrial transformou completamente o país. Grandes fábricas cobriam cidades inteiras com fumaça. Milhões de trabalhadores migravam para centros urbanos. A rotina industrial tornava a vida mais rígida, cansativa e repetitiva. E justamente nesse cenário, o futebol começou a evoluir. Após longas jornadas dentro das fábricas, muitos trabalhadores encontravam no futebol uma das poucas formas de escapar da rotina exaustiva das cidades industriais. O esporte começava lentamente a deixar de ser apenas tradição, para se transformar em paixão popular. Operários buscavam formas de entretenimento após longas jornadas de trabalho. Ao mesmo tempo, escolas aristocráticas inglesas começaram a organizar versões mais estruturadas do esporte. Mas existia um problema importante. Cada escola possuía regras completamente diferentes. Em muitas escolas inglesas, carregar a bola com as mãos ainda fazia parte do jogo. Cada instituição criava suas próprias regras, tornando o futebol um esporte completamente diferente dependendo de onde era praticado. Em algumas versões do jogo, era permitido carregar a bola com as mãos. Em outras, isso era proibido. Algumas permitiam contato físico extremamente agressivo, outras tentavam limitar a violência. O futebol ainda não era um esporte único, era um conjunto de jogos parecidos, mas incompatíveis entre si. Antes da criação das regras modernas, o futebol frequentemente ultrapassava os limites do esporte. A violência fazia parte de muitas partidas, e confrontos físicos extremos eram considerados normais dentro de campo. Quando clubes de cidades diferentes tentavam se enfrentar, frequentemente surgiam discussões antes mesmo da partida começar. Quantos jogadores cada time teria? Seria permitido usar as mãos? Valeria derrubar o adversário? Qual seria exatamente o tamanho do campo? Sem regras universais, o crescimento do esporte se tornava cada vez mais difícil. Durante décadas, ninguém conseguia concordar sobre como o futebol realmente deveria ser jogado. As regras mudavam de cidade para cidade, de escola para escola, criando um esporte confuso, imprevisível e constantemente em transformação. Enquanto o futebol crescia rapidamente pela Inglaterra, dirigentes e representantes de clubes tentavam encontrar uma maneira de transformar o caos em organização. Dentro de tavernas e salões ingleses, começava lentamente a nascer o conjunto de regras que moldaria o futebol moderno. Foi então que, em outubro de 1863, representantes de vários clubes ingleses se reuniram em Londres. O encontro aconteceria em uma taverna chamada Freemasons Tavern. O objetivo era ambicioso: criar um conjunto oficial de regras capaz de unificar o futebol. Aquela reunião mudaria a história do esporte para sempre. Durante semanas, representantes discutiram intensamente como o jogo deveria funcionar. Alguns defendiam um esporte mais físico e agressivo. Outros acreditavam que o futebol deveria priorizar passes, movimentação e controle da bola com os pés. A principal discussão girava em torno de duas questões fundamentais: o uso das mãos e a violência física. O desacordo era tão grande
que acabou dividindo os participantes. Desse conflito nasceriam dois esportes diferentes. De um lado, o rugby, do outro, o futebol moderno. Pela primeira vez na história, representantes de diferentes clubes finalmente chegavam a um acordo. A partir daquele momento, o futebol deixava de ser apenas uma tradição caótica regional para começar sua transformação em um esporte organizado e universal. Naquela mesma reunião surgia oficialmente a Football Association. Pela primeira vez na história, o futebol começava a ganhar uma identidade padronizada. As novas regras proibiam carregar a bola com as mãos e limitavam parte da violência presente nas versões antigas do jogo. Isso transformou completamente a dinâmica das partidas. Com as novas regras finalmente definidas, o futebol começava oficialmente uma nova era. Pela primeira vez, jogadores, árbitros e clubes passavam a compartilhar o mesmo entendimento sobre como o jogo deveria ser disputado. O futebol começou a se tornar mais rápido, mais técnico, mais estratégico e, principalmente, muito mais acessível. Rapidamente o esporte deixou de pertencer apenas às escolas aristocráticas. Clubes operários começaram a surgir em cidades industriais por toda a Inglaterra, enquanto escolas aristocráticas transformavam o futebol em um jogo organizado e disciplinado. Crianças e trabalhadores continuavam praticando suas próprias versões improvisadas do esporte pelas ruas e campos da Inglaterra industrial. Mesmo separados por classe social, ambos ajudariam a construir o futebol moderno. Fábricas, bairros e comunidades inteiras criavam seus próprios times. O futebol começava a unir pessoas de diferentes classes sociais em torno de uma mesma paixão. Com o crescimento dos clubes, o público também aumentava. Cada vez mais pessoas se reuniam para assistir partidas nos finais de semana. Com o crescimento dos clubes e das competições, o futebol começava lentamente a se organizar como espetáculo coletivo. Tabelas, campeonatos e confrontos oficiais transformavam o esporte em algo muito maior do que simples partidas improvisadas entre bairros e escolas. À medida que o futebol crescia, multidões cada vez maiores começavam a se reunir para assistir às partidas. O esporte deixava de ser apenas entretenimento local e começava lentamente a se transformar em fenômeno popular nacional. Cercas improvisadas, pequenos campos e arquibancadas simples começaram a receber multidões cada vez maiores. O futebol deixava de ser apenas um jogo, estava se tornando espetáculo. No final do século XIX, outra mudança transformaria o esporte definitivamente. Os jogadores começaram a receber salários, o futebol se profissionalizava, clubes passaram a contratar atletas, treinamentos se tornaram mais organizados, competições oficiais começaram a atrair enorme interesse popular. Ao mesmo tempo, marinheiros, comerciantes e trabalhadores ingleses levavam o futebol para outros continentes, portos da América do Sul, cidades industriais da Europa, regiões da África e da Ásia. Em poucas décadas, o esporte atravessaria oceanos e fronteiras. O que começou como um jogo desorganizado em campos enlameados da Inglaterra medieval se transformaria na maior paixão esportiva do planeta. Nenhum outro esporte conquistaria tantas pessoas em tantos países diferentes. Mais de 150 anos depois, as regras criadas na Inglaterra ainda formam a base do futebol moderno, um esporte nascido do caos, moldado pela Revolução Industrial, transformado pela cultura popular inglesa e levado ao resto do mundo por pessoas comuns, muito antes de alguém imaginar o impacto global que aquele simples jogo teria um dia. Não esqueça de curtir e seguir o nosso canal e clicar no sininho para mais vídeos sobre curiosidades da história.